Algumas histórias, como os bons vinhos, envelhecem em silêncio, envoltas em um halo de mistério que as torna mais potentes com o passar do tempo. Outras, no entanto, ficam suspensas no ar como frases inacabadas, esperando o momento e a pessoa com coragem suficiente para desvendar a verdade. Nora Meow, a enigmática coprotagonista de Bruce Lee, carregou com ambas. Não só foi a figura feminina-chave na tela ao lado do icônico artista marcial, mas também ostenta a singular honra de ter sido a única mulher a compartilhar um beijo cinematográfico com ele no clássico de 1972, A Fúria do Dragão, Fist of Fury. Mas o que aconteceu nos bastidores, longe das câmeras e dos holofotes, tem sido por décadas o alimento de sussurros e especulações incessantes. Relatos persistentes, quase lendários, garantiam que entre eles existiu algo mais do que a inegável química cinematográfica. Um romance real que, segundo os rumores, floresceu apesar de Bruce Lee já ser casado. Ao longo dos anos, enquanto os fãs e a mídia teciam intrincadas teorias, Nora Meow manteve um silêncio quase absoluto, nunca negando nem confirmando os rumores. Agora, aos 73 anos, ela finalmente rompe esse silêncio sepulcral. Não busca o escândalo, nem pretende avivar a chama de um morbo que perdurou por décadas. Seu único propósito é, simplesmente, contar a sua verdade. Se você é daqueles que se apaixonam por histórias genuínas e anseiam descobrir capítulos jamais contados das lendas do cinema, convidamos você a mergulhar neste relato. Às vezes, o início de algo verdadeiramente histórico acontece no mais completo dos silêncios, sem estridências ou alardes, e ninguém percebe que suas vidas estão prestes a mudar para sempre. O encontro silencioso que mudou tudo. Assim foi precisamente o primeiro encontro entre Nora Meow e Bruce Lee. Não houve uma apresentação dramática, nem luzes deslumbrantes, nem grandes gestos de reconhecimento. Foi uma simples reunião nos movimentados estúdios Golden Harvest, em Hong Kong. Naquela época, a Golden Harvest era uma produtora emergente que mal começava a construir seu nome com seus inovadores filmes de artes marciais. Nora, uma jovem atriz transbordando de ambição e sonhos, acabava de assinar um contrato com o estúdio, agarrando-se à esperança de forjar um lugar significativo na vertiginosa indústria cinematográfica. Quase ao mesmo tempo, Bruce Lee, cujo renome vinha principalmente de sua trajetória nas artes marciais e seu trabalho televisivo nos Estados Unidos, estava dando seus primeiros passos na indústria cinematográfica asiática. Seus caminhos se cruzaram de maneira ineludível durante a produção de O Dragão Chinês, The Big Boss, o filme que, sem saber, catapultaria Bruce Lee ao estrelato internacional. A princípio, Nora mal tinha informações sobre ele. Havia escutado rumores, claro, comentários sobre um carismático artista marcial treinado em Wing Chun, alguém com certa fama de ser intenso e possuidor de um ego notável. No entanto, nada a preparou para a magnitude do que sentiu ao conhecê-lo pessoalmente. A presença inegável e a autenticidade rebelde. Desde o instante em que Bruce Lee pisou no set, sua presença era, simplesmente, impossível de ignorar. Nora ficou imediatamente impressionada com a forma como ele se movia. Não apenas com uma confiança inata, mas com uma energia controlada e uma serenidade profunda que o fazia parecer maior que a própria vida. Ele não exigia a atenção, a impunha com cada fibra de seu ser. E quanto mais o observava, mais Nora compreendia que não era apenas um homem que praticava artes marciais, mas alguém que as vivia em cada respiração, em cada movimento, em cada pensamento. Seu compromisso com sua arte era como nada que ela havia presenciado antes. Mas o que mais se destacava para Nora era a disciplina férrea de Bruce. Enquanto muitos atores do cinema de Hong Kong da época se apoiavam em coreografias estilizadas e tradicionais,
repletas de golpes teatrais de espada e acrobacias exageradas, o enfoque de Bruce era cru, real e sem concessões. Ele trouxe uma nova autenticidade à tela, uma que rompia audaciosamente com o convencional e exigia algo mais profundo, mais pessoal. No set, Bruce era incansável. Seja uma cena grande ou pequena, Bruce a enfrentava com tudo o que tinha. Nora o viu ensaiar até a exaustão, aperfeiçoando cada movimento, não apenas por ele mesmo, mas pelo bem supremo da cena. Não se contentava com um bom o suficiente. Queria que cada golpe, cada chute, cada olhar tivesse um propósito claro e contundente. E testemunhar esse nível de entrega tão de perto a marcou para sempre. Um vínculo inabalável e a visão de um ícone. Com o tempo, o vínculo deles foi se fortalecendo de maneira inegável. Depois de O Dragão Chinês, trabalharam juntos em filmes emblemáticos como A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão, o que não só consolidou sua já explosiva química na tela, mas também sua conexão pessoal fora dela. O que começou como uma relação estritamente profissional, logo se transformou em uma amizade profunda, construída sobre o respeito mútuo. Nora admirava não só o talento imenso de Bruce, mas também a forma como ele sempre dedicava tempo para ajudar os outros, inclusive ela. Nora não era uma artista marcial de formação, mas Bruce jamais a fez sentir inferior por isso. Pelo contrário, com uma paciência e um cuidado excepcionais, ele dedicava tempo para ensinar-lhe movimentos simples, posturas básicas. Também compartilhava com ela sua profunda filosofia, que as artes marciais não eram sobre violência, mas sobre foco, disciplina e, em última análise, expressão pessoal. Não era só lutar, era conhecer a si mesmo. Há algo que Nora viu em Bruce desde o início. Algo que talvez outros ignoraram ou simplesmente não chegaram a compreender totalmente. Sim, ele era um artista. Sim, ele era um lutador. Mas, além de tudo isso, ele era um visionário inabalável. Em O Dragão Chinês, Bruce interpretava um operário de fábrica levado ao limite pela corrupção e injustiça. Era seu primeiro papel principal em uma grande produção, e ele não o tratou como um simples trabalho. Abraçou-o como uma oportunidade para redefinir o cinema de ação e, com isso, deixar uma marca indelével na história. A obsessão pela perfeição. Nora Miao, a mulher que compartilhou tela e confidências com a lenda, lembra com clareza vívida a seriedade quase sacra com que Bruce Lee abordava cada cena de luta. Ele não se limitava a coreografar seus próprios movimentos. Ele garantia que cada membro do elenco e da equipe soubesse com absoluta precisão o que fazer. Ensaio após ensaio, Bruce ajustava, exigia mais realismo, mais emoção. Para ele, não se tratava apenas de parecer espetacular. Tratava-se de contar uma história com o corpo, com a pura presença. Essa obsessão pelos detalhes e essa intensidade contagiante obrigavam todos ao seu redor a se exigir mais, a superar seus próprios limites. Depois veio A Fúria do Dragão, um filme destinado a ser gravado nos anais da lenda. Bruce interpretou um estudante em busca de justiça pela morte brutal de seu mestre, e sua atuação foi dilacerante. Um turbilhão de dor, fúria contida e uma bravura desafiadora. Nora esteve ao lado dele durante toda a filmagem, observando-o não apenas atuar, mas transformar-se completamente no personagem. Ela se recorda de vê-lo treinar entre uma tomada e outra, praticando formas, refinando técnicas em um movimento constante. As câmeras podiam ter parado, mas Bruce, jamais. Sua devoção ao cinema era tão profunda quanto sua paixão pelas artes marciais. E essa energia elétrica, focada, imparável, contagiava todo o set. Inspirava a todos, incluindo Nora, a dar mais, a se esforçar ao máximo, a ir além do que acreditavam ser possível. Uma coisa que Nora Miao sempre notou
e que destaca com profunda admiração foi que Bruce Lee jamais se comportou como se estivesse acima dos outros. Ele poderia ter feito isso, sem dúvida. A essa altura, já estava se consolidando como uma estrela de proporções épicas, mas nunca agiu como tal. Seja conversando com o diretor, a equipe de dublês ou a de iluminação, Bruce tratava a todos com o mesmo respeito inabalável. Era caloroso, atencioso e surpreendentemente humilde. Nora foi testemunha de como ele usava sua crescente influência, não para dominar ou impor, mas para elevar os outros, para melhorar o trabalho em conjunto, para tornar melhores as pessoas ao seu redor. E isso, talvez mais do que qualquer outra coisa, é o que ela mais valoriza em sua memória. Não apenas o talento deslumbrante, não apenas a fama meteórica, mas o homem que entrava em uma sala, mudava a atmosfera e fazia com que todos acreditassem que podiam dar mais, porque ele já estava fazendo isso. Redefinindo um gênero. A colaboração entre Bruce Lee e Nora Miao ajudou a redefinir completamente o cinema de artes marciais. Os filmes que fizeram juntos não foram meros sucessos de bilheteria. Eles mudaram a maneira como o público via o gênero. Introduziram algo real, algo carregado de emoção visceral e, o mais importante, algo verdadeiramente inesquecível. E no epicentro de tudo isso estava uma dupla inesperada. Nora Miao, a atriz serena e reflexiva, e Bruce Lee, a força da natureza imparável. Juntos, eles criaram algo atemporal, algo que décadas depois continua ressoando com a mesma potência. Deixe-me levá-lo de volta por um momento. Não às luzes brilhantes de uma estreia em Hollywood, nem ao rugido ensurdecedor de um teatro lotado, mas a uma lembrança mais silenciosa, mais íntima. Nora Miao, que conheceu Bruce Lee não apenas como coprotagonista, mas como amiga próxima, lembra frequentemente como, mesmo quando sua fama disparou a níveis estratosféricos, Bruce nunca perdeu sua abertura e seu espírito de colaboração. Isso foi uma das coisas que o tornou tão único. Ele não era apenas uma estrela principal ou um ícone marcial. Era alguém que acreditava firmemente em compartilhar o conhecimento, em elevar os outros e em construir algo juntos, ombro a ombro. Nora testemunhou isso em primeira mão. Bruce aceitava opiniões, respeitava profundamente sua equipe e se mantinha profundamente envolvido em cada etapa do processo de filmagem. A intensidade por trás das câmeras. E, no entanto, por trás das câmeras, Bruce era tão intenso quanto o personagem que víamos na tela, talvez até mais. Mas essa intensidade não vinha do ego nem de uma ambição desmedida, nascia de um propósito profundo e genuíno. A chegada de Bruce Lee ao cinema de artes marciais foi sem dúvida revolucionária. Antes de sua aparição, os filmes do gênero eram, em sua maioria, espetáculos chamativos, coreografias exageradas que tendiam mais para a fantasia do que para a realidade. Lutas com espadas, acrobacias impossíveis, movimentos de combate teatrais, divertidos, sim, mas nem sempre refletiam o verdadeiro espírito das artes marciais. E então, chegou Bruce, e de repente, tudo mudou. Nora Miao lembra o quão diferente era sua visão, completamente distinta de tudo o que a indústria havia visto antes. Ele não queria simplesmente impressionar o público, queria fazê-lo sentir algo, algo real, algo visceral. Bruce acreditava que uma cena de luta não era apenas uma sequência de ação. Era uma narração em movimento. Cada golpe, cada bloqueio, cada passo cuidadosamente cronometrado tinha um significado profundo por trás. E não se tratava de parecer bem diante da câmera. Tratava-se de propósito, de precisão, de verdade. Nora costuma lembrar uma frase que Bruce repetia com insistência. A luta real não é sobre se exibir, é sobre vencer. E essa filosofia permeava tudo o que ele fazia. Sua coreografia não era polida para o efeito teatral, era crua e realista, quase impactante por seu realismo. Inspirava-se no Wing Chun,
no boxe, na esgrima, na luta livre, fundindo técnicas em um estilo unificado que mais tarde seria conhecido como Jeet Kune Do. Mas para Bruce, não se tratava de inventar uma nova arte marcial. Tratava-se de eliminar o desnecessário, de chegar ao núcleo do movimento e da intenção. Em muitos sentidos, ele estava rejeitando as regras rígidas de um gênero que o precedia, abrindo um caminho audacioso em direção à autenticidade. Além do mito, os filmes A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão transcenderam a categoria de simples filmes de ação. Tornaram-se experiências emocionais e culturais que ressoaram em milhões. Os personagens interpretados por Bruce Lee não lutavam apenas para sobreviver ou por orgulho. Eles lutavam por justiça, por sua identidade, por algo muito maior do que eles mesmos. Nora Miao, a observadora silenciosa, mas privilegiada, presenciou de perto enquanto Bruce desenhava essas cenas, dedicando incontáveis horas para coreografar lutas que transmitissem um peso emocional palpável. Ela o via lutar com a coreografia, não por incapacidade, mas porque não se contentava com nada que não parecesse autêntico até a medula. Não se tratava de adicionar mais chutes espetaculares ou movimentos acrobáticos. Tratava-se de contar uma história, de ser verdadeiro, de entregar a verdade mais pura através do movimento. E ao fazer isso, Bruce transformou o cinema de artes marciais desde seus alicerces mais profundos. Sua influência, longe de parar em Hong Kong, espalhou-se como uma maré imparável por todo o planeta. O que Bruce conseguiu, ninguém havia conseguido antes. Levou as artes marciais ao palco global. Com Operação Dragão, sua primeira grande produção de Hollywood, Bruce quebrou as barreiras invisíveis da indústria ocidental. Nora lembra o orgulho transbordante que sentiu quando o filme se tornou um sucesso mundial avassalador. Não foi apenas uma vitória pessoal, foi uma mudança sísmica para todo o gênero. As artes marciais, antes consideradas uma raridade estrangeira ou um nicho exótico, de repente se integraram ao mainstream do cinema comercial internacional. Bruce havia aberto essa porta com um chute magistral, e bem ali, ao lado dele, observando, aprendendo e compartilhando essa transformação incrível, estava Nora Miao. O mais fascinante das memórias de Nora é como elas revelam com clareza surpreendente as duas faces de Bruce Lee, o perfeccionista incansável e o colaborador generoso. Ele podia ser intenso, implacável em sua busca pela excelência, mas nunca foi orgulhoso demais para ouvir, ensinar ou simplesmente se importar. Há algo profundamente comovente em ter o privilégio de conhecer uma lenda antes que o mundo a eleve à categoria de mito inalcançável. Nora Miao teve esse raro privilégio. Enquanto milhões de pessoas admiravam Bruce Lee por seu talento marcial assombroso e sua imponente presença cinematográfica, Nora conheceu outra versão dele, o homem por trás do ícone. Fora da câmera, longe da intensidade das coreografias e dos close-ups dramáticos, Bruce não era apenas um herói de ação. Era seu amigo. O vínculo deles cresceu com o tempo, não nos sets de ensaio, nem nos glamurosos tapetes vermelhos, mas nos espaços tranquilos entre tudo isso. Jantares compartilhados, longas conversas íntimas e risadas sinceras entre amigos. A humanidade de uma estrela ascendente. Algumas das lembranças mais queridas de Nora vêm desses momentos cotidianos e simples, como as noites que passavam junto a Bruce e seu irmão mais novo, Robert Lee. Frequentemente estavam rodeados por um grupo íntimo de amigos, reunindo-se pelo simples prazer de estar juntos. Conversas despreocupadas, música, comida caseira, risadas contagiantes. Não se tratava de fama, tratava-se de conexão humana genuína. O que mais impressionava Nora era o quão cheio de vida Bruce podia ser quando não havia câmeras ligadas. O mesmo homem que se mostrava tão intenso e concentrado em seus filmes tinha um lado brincalhão e uma faísca que poucos conheceram. Ele adorava brincar, fazer as pessoas rirem.
Nora recorda esses momentos com uma clareza surpreendente, como sua energia preenchia uma sala, não com arrogância, mas com um calor envolvente e genuíno. E a proximidade deles não se limitava apenas a Bruce. A família de Lee a recebeu como se fosse uma deles. Nora se tornou parte desse círculo íntimo. Sua mãe, seus irmãos. Não falavam de roteiros nem de cenas de luta quando se sentavam à mesa. Falavam da vida, da família, dessas coisas simples que faziam com que o vínculo deles parecesse real e profundo. Para eles, Bruce não era a força imparável que se via nos cinemas. Era simplesmente Bruce, um filho devoto, um irmão carinhoso, um homem que tentava se manter em meio a uma tempestade crescente de fama mundial. Mas também havia camadas mais profundas nessa relação. Nora valoriza as longas e honestas conversas que compartilhou com Bruce. Conversas íntimas sobre sonhos, medos e o futuro incerto. Bruce, apesar de sua força pública e sua segurança transbordante, era alguém que refletia intensamente sobre o mundo e seu lugar nele. Frequentemente lutava com o peso avassalador de seu próprio sucesso. Nora lembra como ele falava sobre as dificuldades de equilibrar a fama avassaladora com sua vida familiar, sobre seu medo latente de ser consumido pela mesma imagem que tanto se esforçara para construir. O mundo esperava a perfeição dele, e essa pressão, sem dúvida, cobrava seu preço. Nos momentos de calma, longe do ruído ensurdecedor da fama, Bruce se abria com ela sobre essas lutas internas, o peso emocional que carregava em silêncio, a sensação de nunca poder descansar, de nunca poder simplesmente ser. Há um momento que Nora recorda com especial clareza, uma conversa noturna, íntima e vulnerável, em que Bruce admitiu o quão exausto se sentia, preso pelas expectativas monumentais que as pessoas haviam depositado nele. Esperava-se que fosse o artista marcial invencível, sempre no controle, sempre extraordinário. Mas nesses momentos de confidência, Nora viu o Bruce humano, o que lutava para encontrar paz em meio à tempestade. As verdades ocultas de Bruce Lee e um romance na sombra. Por trás dos movimentos perfeitos e da imagem impecável que o mundo idolatrava, Nora Miao foi testemunha de uma verdade que muito poucos chegaram a ver. A humanidade de Bruce Lee. Um homem que, às vezes, duvidava de si mesmo, que se perguntava se dedicava tempo suficiente aos seus filhos, que questionava o legado que deixaria. Bruce havia construído uma reputação que inspirava milhões, mas essa mesma reputação se tornou uma prisão de expectativas. E por mais celebrado que fosse, havia momentos em que ele simplesmente precisava respirar, ser um ser humano. Ainda assim, sua incansável busca pela excelência jamais parava. Bruce era implacável. Nora viu com seus próprios olhos. Se algo não parecia certo no set, mesmo o menor erro, ele repetia uma e outra vez até alcançar a perfeição. Esse perfeccionismo o definia, mas também significava que ele raramente estava satisfeito. Nora notava que ele tinha dificuldade em celebrar suas próprias vitórias. Em vez de aproveitar o presente, ele estava sempre pensando no próximo desafio, na próxima forma de melhorar. Era admirável, é claro, mas também, em certos momentos, silenciosamente doloroso. O homem que dava tudo pela sua arte, raramente dava a si mesmo um pouco de compaixão. Amor, inocência e confissões que quebram o silêncio. Mas Nora Miao também teve que viver com suas próprias verdades complexas. Nos últimos anos, ela falou com uma franqueza incomum sobre seu passado, sobre ter se apaixonado por homens que já eram casados, incluindo Bruce Lee e o ator taiwanês Ko Chung-seung. Ela não justifica essas relações, mas as explica com um olhar honesto e sem rodeios. Ela diz que não se tratava de buscar o escândalo, nem de roubar a felicidade de ninguém. Tratava-se de ser jovem, um pouco rebelde, e acreditar ingenuamente que o amor poderia existir sem consequências. Os sentimentos eram mútuos, ela disse.
naquele momento, parecia o destino. É uma confissão incomum em uma indústria que prospera na negação e no ocultamento. E Nora nunca pediu a ninguém para deixar sua esposa. Ela simplesmente pensava, em suas próprias palavras, que todos eram felizes. Ao olhar para trás, ela vê essa inocência pelo que realmente foi. E talvez, em parte, isso explique por que ela nunca se casou. Talvez o peso emocional dessas decisões tenha permanecido com ela por mais tempo do que os próprios momentos vividos. Mas Nora sempre optou pela elegância antes do escândalo. Quando perguntada sobre o beijo que compartilhou com Bruce Lee em A Fúria do Dragão, um beijo que fez história por ser o único que Bruce filmou na tela, ela o descreve não com morbidez, mas com uma ternura palpável. Foi seu primeiro beijo diante de uma câmera e ela lembra de ter se sentido nervosa sem saber muito bem como atuar de forma natural. Bruce também estava tenso, preocupado em ir longe demais, em que fosse muito crível. Eles tiveram que respirar fundo, se acalmar e se deixar levar pelo momento. E conseguiram de forma linda. Foi terno, desajeitado, real. E por isso mesmo, inesquecível. A conexão inegável. Ao longo de 3 filmes lendários, O Dragão Chinês, A Fúria do Dragão e O Voo do Dragão, Nora e Bruce construíram uma conexão que o público ainda percebe hoje com uma força magnética. E por trás das câmeras, Bruce costumava brincar com ela, aliviando o ambiente com piadas e comentários brincalhões. Essa facilidade entre eles, essa faísca inegável, talvez tenha sido o que alimentou as suposições do público sobre uma possível relação romântica. Nora ri desses rumores hoje em dia. O que posso dizer? Ela disse uma vez em uma entrevista. Não houve romance, mas que as pessoas pensem o que quiserem. 20 de julho de 1973. Para o resto do mundo, foi o dia em que as artes marciais perderam sua estrela mais brilhante, o guerreiro que mudou o cinema para sempre. Mas para Nora Miao foi algo muito mais pessoal. Foi o dia em que ela perdeu alguém que havia sido uma parte intrínseca de sua vida diária. Alguém com quem compartilhou sonhos, risadas, ambição e silêncios de confiança. Ela o recorda com aquela clareza que só vem com o luto, o tipo de tristeza que nunca se dissipa por completo. Naquela manhã, as ruas de Hong Kong zumbiam com a energia habitual, sem suspeitar da tempestade devastadora que estava por vir. Quando as notícias de que Bruce Lee havia morrido começaram a circular, as pessoas simplesmente não acreditaram. Como poderiam? Era Bruce Lee, imparável, intocável, maior que a própria vida. A incredulidade se espalhou pela cidade como uma onda de choque, prendendo fãs, amigos, colegas atores em uma mistura de confusão, tristeza e um medo crescente. Mas para Nora, não era apenas uma manchete chocante. Foi um golpe direto no coração. Ela havia falado com Bruce apenas alguns dias antes. Eles conversaram sobre seus próximos projetos, suas ideias inesgotáveis para novas histórias, novas formas de inovar no cinema de artes marciais. Ele estava, como sempre, cheio de energia, vibrante de vida. Não havia nada em sua voz, em sua forma de se expressar, que desse a entender que algo estava errado. Isso foi o que tornou tudo tão incompreensível. No início, Nora não conseguiu aceitar. Não parecia real. As pessoas começaram a se aglomerar espontaneamente em frente à casa de Bruce, acendendo velas, deixando flores, chorando em silêncio e em descrença. Nora, como tantos outros, ficou presa nessa névoa de negação. Como se aceita que alguém tão vibrante, tão fisicamente poderoso, tão intelectualmente vivo, possa simplesmente desaparecer da face da Terra. Mas a realidade, como sempre, tem uma forma cruel de se impor. Nora Miao e o último adeus a Bruce Lee. Quando a verdade implacável finalmente a atingiu, quando Nora Miao compreendeu que não era um pesadelo efêmero nem um boato desmentido, a dor a alcançou com uma força demolidora. Ela chorou, gritou,
Seu coração se partiu de uma forma que muito poucos chegaram a ver, porque além da perda pública de um ícone, Nora havia perdido alguém que havia sido uma constante no set, em sua vida pessoal e em suas lembranças mais íntimas. Ela recorda com clareza assustadora o momento em que o viu pela última vez. Ele jazia ali, tão tranquilo, como se estivesse apenas descansando. Ela estendeu a mão e acariciou seus cabelos suavemente. E naquele instante, soube com certeza que Bruce Lee havia realmente partido. Ele não ia sorrir, nem se levantar, nem lançar uma de suas piadas características. O silêncio que os envolvia era muito quieto, muito definitivo. E para Nora, esse foi o momento em que a verdade se tornou inegavelmente real. Nenhuma negação, por mais poderosa que fosse, podia mudar o que seu coração já havia sentido. Nos anos que se passaram desde aquele dia fatídico, Nora refletiu profundamente sobre o quão profunda foi essa perda, não apenas para ela, mas para o cinema, para o mundo das artes marciais e para milhões de fãs em todo o planeta. Bruce não era apenas um ator, era uma força incontida, e quando ele morreu, pareceu que toda uma era de inovação e audácia, havia terminado abruptamente com ele. Mas para Nora, o que mais perdura não são as espetaculares cenas de luta nem a fama deslumbrante. São as conversas íntimas, os pequenos detalhes, as ideias que nunca chegaram a se materializar. Ela lembra o quão emocionado Bruce estava com sua próxima grande ideia, como ele queria levar a narrativa das artes marciais além do que qualquer um havia ousado imaginar. Ele nunca mencionou doença alguma, nem deu o menor sinal de que algo estava errado. Ele estava construindo, sonhando, olhando para frente com uma energia transbordante, e então, de repente, se foi. O exílio voluntário e o amor inesperado. Após a morte de Bruce, Nora se afastou silenciosamente dos holofotes por um tempo, não por medo, mas talvez por exaustão emocional e pelo peso do luto. Em 1972, Bruce a havia convidado para fazer parte do elenco de seu ambicioso filme Jogo da Morte, Game of Death, mas ela recusou a oferta. Ela já começava a sentir o peso do olhar público, a forma como a mídia e as fofocas giravam incessantemente em torno de seu vínculo com Bruce. Ela não queria alimentar os rumores, queria paz, um respiro. Então ela foi para Taiwan, onde assumiu um papel mais tranquilo e introspectivo no filme de arte A História de Sin Lan. Lá ela conheceu o ator Ko Chung-seung, que se tornaria uma figura importante em sua vida. Mas mesmo quando sua vida avançava, Bruce nunca esteve longe de seus pensamentos. Em 2008, quando ela retornou às telas após décadas de ausência, foi em 20-30-40, um filme dirigido por Sylvia Chang. A essa altura, Nora já havia se estabelecido em Toronto, vivendo uma vida tranquila com sua família. E ainda assim, toda vez que visita os Estados Unidos, especialmente Seattle, ela reserva um tempo para ir ao túmulo de Bruce, para ficar em silêncio, para recordar. Ela disse uma vez: "Durante os últimos 27 anos, eu vivi à sombra de sua memória. Não era um fardo, era um tributo, um testemunho de coragem." A verdade que ressoa. A morte de Bruce Lee abalou o mundo, mas destroçou algo muito mais íntimo para Nora Miao. Ele não foi apenas um colega ou uma celebridade. Foi alguém com quem ela compartilhou uma parte essencial de sua vida. Alguém que lhe mostrou e nos mostrou a todos o que significa viver com audácia e sonhar sem limites. E quando ele se foi, algo insubstituível se foi com ele. Nora ainda carrega isso, não com o mito, não com a lenda, mas com a lembrança comovente de um amigo que brilhou intensamente e por muito pouco tempo. Nem todos os dias alguém rompe décadas de silêncio para falar do coração. A história de Nora Miao não se trata apenas de amor ou perda. É sobre a memória, a coragem indomável
e o peso de uma verdade carregada em silêncio durante toda uma vida. Mas agora que ela finalmente se abriu, o que você sente? Você vê o laço entre Bruce e Nora de outra forma? Gostaríamos muito de ler sua opinião nos comentários. E se esta história te comoveu um pouco, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais momentos não contados que ainda ressoam hoje.